E ainda sobre esse assunto, eu converso agora com o pesquisador da Fiocruz, Diego Xavier, que traz para a gente um panorama da situação da pandemia pelo Brasil. Primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Muito bem, doutor. Então, nós temos essa notícia, essa boa notícia que a Fiocruz entrega hoje ao Ministério da Saúde as primeiras 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela instituição. Gostaria de saber como que está funcionando essa linha de produção e qual que é a expectativa para este mês de março. Bom, a gente espera que a gente tenha uma continuidade, do processamento e fabricação de vacinas e aí a gente alcance, a marca almejada de estar entregando continuamente cerca de 6 milhões de vacinas por semana. O mais importante agora é que a gente precisa entender que o contexto que a gente está inserido não permite que a gente tenha essa velocidade toda de vacinação. Então, a medida mais urgente que a gente precisa tomar é realmente manter o distanciamento social, evitar aglomerações e a população precisa seguir as orientações de forma adequada, até que esse processo de vacinação se torne ainda mais contínuo e a gente chegue a imunizar a população do nosso país. Doutor, o senhor falou sobre esse contexto do qual nós estamos inseridos. Como que a gente pode classificar a produção dos imunizantes em solo brasileiro diante a escassez e dificuldades em fechar acordos internacionais? A pergunta é, nós teremos o impulso necessário para acelerar a vacinação no Brasil ou ainda será necessário acordos com outros laboratórios? Bom, dada a emergência que a gente se encontra, quanto mais vacina disponível a gente tiver, melhor a situação. A Fiocruz e também o Instituto Butantan têm trabalhado incessantemente para conseguir disponibilizar essa vacina, mas a gente sabe que a vacina é uma demanda mundial. Então, existem limitações de oferta desse tipo de insumo para a produção de vacina. Com o avançar do tempo, a gente sabe que vai haver essa normalização da produção e aí sim a gente consegue disponibilizar essa vacina de uma forma mais acelerada. Mas eu reitero, apesar de boas notícias com relação à vacina, a gente precisa pensar, junto com os governantes e com a população, o que a gente pode fazer agora para diminuir o número de casos graves e, consequentemente, de óbitos. Tudo começa com os casos. Se a gente reduz o número de casos, a gente também diminui a probabilidade de casos mais graves e, consequentemente, de óbitos. Se a gente for olhar para a Ásia e para a Nova Zelândia, por exemplo, eles conseguiram evitar esse colapso no serviço de saúde sem vacina, somente adotando essas medidas de isolamento social e cuidado da população. É isso que a gente precisa fazer agora, até que a vacina chegue a toda a nossa população. Doutor, agora essas vacinas que estão sendo produzidas pela Fiocruz vão diretamente para o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ou haverá algum acordo ali com os governadores? Sim, o programa prevê isso, até por força de lei. Toda vacina produzida ou comprada no país é remetida para o PNI e depois ela é distribuída, considerando os grupos prioritários e a população de cada estado. Muito bem. Doutor, agora a Fiocruz afirmou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da história. Quais são os indicadores avaliados para fazer esse prognóstico de que estamos vivendo o pior momento da pandemia? Detalha pra gente a situação atual. Bom, quando a gente olha a ocupação de leitos de UTI no país, todos os estados, exceto Roraima, não apresenta ocupação acima de 80%. Quando a gente divulgou esse boletim ontem, a gente estava utilizando o dado mais recente que a gente tinha de informação do Rio de Janeiro e a proporção de leitos ocupados era de 79%. Ontem à noite já chegou a 81%. Então a ocupação dos leitos ocorre de forma muito acelerada. E na medida que ocorre isso, a gente deixa de atender tanto casos Covid quanto casos não Covid. Então, infelizmente, esses dados se refletem quando a gente observa o excesso de mortalidade. As pessoas têm, infelizmente, vindo a óbito tanto por Covid quanto por falta de atendimento para outros problemas de saúde. A nossa recomendação, que a gente sempre tem apontado desde o início, é que isso começa no contágio. Então, se a gente diminui o número de casos, a gente diminui o número de casos graves
e, consequentemente, de óbitos. Se a gente espera chegar numa situação caótica, como é o que a gente está vendo agora, com muitos casos ocorrendo ao mesmo momento, infelizmente são muitos casos que vão demandar a internação, principalmente por leito de UTI. Consequentemente, a gente não tem capacidade de atender. Então, infelizmente, muitas pessoas vêm a óbito. Se a gente for lembrar do início do processo pandêmico, quando a doença chegou no país, a gente tinha diferenças de tempos epidêmicos, né? À medida que o vírus ia chegando em algum local, você tinha um aumento do número de casos, aumento de hospitalização. Depois, já no meio do ano, lá para setembro, outubro, a gente já tinha observado a sincronização dessa epidemia, né? Então, a doença já tinha chegado em todos os municípios. Bastava a movimentação da população para que a doença passasse a crescer de forma simultânea em todo o território nacional. E foi isso que aconteceu. Desde a eleição, depois a gente teve Natal, Ano Novo, festas, viagens interestaduais que facilitaram a disseminação de novas variantes, o Carnaval, e agora o que a gente vê é a doença crescendo em todos os estados, de forma sincronizada, e aí a gente perde a oportunidade logística de remanejamento de pacientes de uma localidade para outra. Consequentemente, a gente vê todo o país sendo ocupado por leitos de UTI, e sim, a gente chega nessa situação do pior cenário sanitário da história do nosso país. E enquanto a Fiocruz faz esse alerta de uma situação extremamente grave, que o senhor acabou até mesmo de detalhar para a gente, o líder do governo cita um número de vacinados e mortes por milhão e diz que a situação do país é até confortável. A relação de mortes por milhão de habitantes é o parâmetro ideal para avaliar o andamento da pandemia? Bom, se a gente for considerar esse cálculo, né, que o líder do governo está colocando, basta a gente olhar para a população do país. O Brasil tem 2,7% da população mundial. No entanto, acumula mais de 12% dos óbitos e com tendência de aumento. Não é razoável que um país com uma população tão pequena em relação ao mundo acrescente a cerca de 12% dos óbitos que estão acontecendo no mundo. Então, quando a gente toma esse parâmetro como observação, a gente vê como é difícil a situação do Brasil. A Bélgica, por exemplo, se a gente for tomar como exemplo essa comparação do líder do governo, na Bélgica, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade maior do que a do Brasil. Mas na Bélgica, ontem, entre 20 e 30 famílias choraram a morte de seus familiares. No Brasil, isso foi 2.840. Então, essa comparação do líder do governo, infelizmente, é um equívoco que deve ser também informado com números mais claros, né? A gente não pode utilizar números relativos para criar uma narrativa e números absolutos para criar uma narrativa que nos favoreça. A gente precisa olhar para o quadro e para o cenário geral. E é isso que a gente tem feito. Doutor, agora qual que é o preço desses equívocos cometidos pelo governo? Porque a ciência diz uma coisa, o governo transmite outra, e o que a população segue, afinal? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrentou durante essa pandemia foi exatamente essa divergência de informação, né? A gente viu em alguns momentos se acreditar em remédios que a gente já apontava que não tinham eficácia nenhuma, tanto que se tivesse, o Brasil não estaria nessa situação caótica que é o que a gente está vendo hoje. Então, esse tipo de informação enganosa ou negacionista do problema acaba trazendo uma confusão na comunicação com a população, que fica sem orientação. Porque quando ela olha para os líderes, né, governamentais, tanto no governo federal, quanto no governo estadual e governo municipal, dizendo uma coisa que vai contra o que a ciência está buscando tentar apresentar, isso traz essa confusão e, consequentemente, a população acaba adotando medidas equivocadas. Se a gente for pegar, como por exemplo, o estado do Mato Grosso, lá inicialmente acreditava-se que a doença não chegaria por questões climáticas, né? Porque o estado é um estado que tem uma questão climática, o estado é muito quente, então a doença não chegaria com força. Ela chegou. Depois que essa doença chegou, ao invés de se tomar as medidas de isolamento social, uso de máscara e tudo que a gente estava recomendando, se adotou o uso de kit Covid, que foi distribuído por 141 municípios do estado. Também não resolveu. Então, todas as vezes que a gente toma uma medida baseada em achismo, né, ou negacionismo, o vírus está cobrando. Se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, até quando assumiu o governo Biden, o país apresentava uma situação extremamente caótica. E depois que se coordenou e se colocou a ciência e as descobertas científicas à frente de narrativas políticas, a gente vê que o país tem conseguido superar o problema. É o caminho que o Brasil precisa seguir.
Muito bem, nós conversamos aqui com o Diego Xavier, pesquisador do Observatório Fiocruz Covid-19. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e assim nós continuamos aqui informando nossa audiência. Eu que agradeço.